Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2024, PPL, caderno azul, e a questão é a 102. Na lavagem a seco, um solvente, eu vou sublinhar aqui, é considerado efetivo para a limpeza de roupas quando evita o encolhimento dos tecidos, evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas. Então significa que esse solvente ele é apolar, porque mancha lipofílica, lipo quer dizer gordura e fili quer dizer afinidade, ou seja, é uma mancha gordurosa, tá? Então vamos continuar aqui. Evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas como óleos, ceras, gorduras em geral, por apresentar polaridade semelhante. Então esse solvente ele é apolar e ele dissolve manchas lipofílicas como óleos, ceras e gorduras. Então tem a ver com isso. A polaridade é similar porque os dois são similares. Os dois são apolares. Qual estrutura molecular representa o solvente mais efetivo? Ou seja, aquele que é mais apolar na lavagem a seco de roupas, certo? Eu deixei aqui a tabela de eletronegatividade, tá? Uma relação de eletronegatividade, certo? E a gente vai usar ela de alguma forma daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Então nós temos aqui qual estrutura molecular? Nós temos 5 estruturas moleculares aqui. Então, nós temos aqui o primeiro, é o cis 1,2 de cloreteno, tá? Só para relembrar rapidamente, et quer dizer 2 carbonos, e N significa ligação dupla, tá? Depois nós temos aqui o tetracloreteno, também conhecido como PCE, o triclorometano, que é o cloroforme, ok? Depois o tricloreteno e o nosso etanol. E aqui nós já vamos fazer o etanol, né? Tem essa hidroxila aqui, certo? Ele é reconhecidamente uma substância polar. Então eu já vou tirar o etanol, né? Ele é miscível em água, certo? O álcool aí, o álcool hidratado, né? Já tem o nome, álcool hidratado, ele já vem dissolvido na água para venda no comércio, tá? Então, é uma cadeia curta de carbonos com uma hidroxila aqui, ele é miscível na água. Então, nós vamos analisar a D, C, B e A. Muito bem. Antes disso, eu quero, olhando para essa tabela aqui, nós encontramos aqui o carbono, certo? O carbono e o hidrogênio. Certo? Muito bem. E aí, fazendo aqui 2,55 menos 2,20, nós temos 0,35. Olha, gente, a diferença de eletronegatividade é praticamente nula. É praticamente nula. Quase não existe. E nós estamos vendo aqui um triglicerídeo. Esse triglicerídeo ele foi o resultado da união dessa estrutura aqui, chamada glicerol, enquanto era álcool, tá? Enquanto era álcool, glicerol, também conhecido como glicerina, com o ácido graxo, enquanto ele era ácido, certo? Formando o que a gente chama de triglicerídeo. Muito bem. Quando eles se juntam, e eu vou falar sobre polaridade aqui, tá? Só um pouquinho. Então, nós temos aqui o aparecimento de uma ligação extra, resultado do álcool, da ligação do álcool, mais o ácido carboxílico ali, do ácido graxo, que é essa estrutura aqui. Muito bem. Por quê? Em primeiro lugar, por que ele é chamado de ácido graxo? Porque ele tem, peraí, só um pouquinho, aqui. Porque ele tem ligações entre os carbonos, tá? E os carbonos aqui, claro, tem a mesma eletronegatividade, então os pares de elétrons estão bem no centro. Não tem carga, não é positivo nem negativo, não. Aqui, essas ligações aqui tem um momento de polo zero, tá? São ligações apolares aqui. E essas ligações carbono-hidrogênio são praticamente apolares, tá? Então, por exemplo, essa estrutura aqui, por não ter ligações duplas, é uma gordura. E se nós tivermos várias moléculas dessas juntas, nós temos uma gordura muito firme, bem firme. Então, não dá para... A gente tem que levar a química para a parte prática também, né? Então, às vezes a gente vê algumas soluções ali, mas a polaridade do carbono e hidrogênio, gente, é praticamente nula. Pega esse pedaço de gordura e joga dentro de um recipiente com água. Não vai dissolver nunca. Não vai dissolver nunca. Vão passar os dias e aquele pedaço de gordura quase firme, certo? Vai ficar ali. Então,
essa polaridade aí é praticamente nula, certo? Esse triglicerídeo aqui, certo? É um composto de muita energia, tá? Cheio de hidrogênios assim, ele é muito reduzido, tá? Vai gerar, por exemplo, no metabolismo energético, muitos ATPs, tá? Então, nós vamos considerar aqui, nas ligações carbono-hidrogênio, tá? Uma eletronegatividade praticamente apolar, certo? Para o nosso consumo aqui, ok? Muito bem. Um outro detalhe que nós não podemos deixar de lado é a questão da geometria, certo? Nós estamos vendo aqui dois compostos com três átomos, tá? O CO2 e o H2O. Só que um deles é apolar e o outro é polar. Muito bem, então, bom, eu quero uma explicação por que o CO2 ele é apolar. Olha só, quem é mais eletronegativo, o carbono ou o oxigênio? O oxigênio é mais eletronegativo, está em segundo ali na tabela, né? Então nós temos o compartilhamento dos elétrons mais para o lado do oxigênio. Então eu tenho um vetor direcionado para lá, eu tenho outro vetor direcionado para cá. Então o meu momento de polo aqui vai ser igual a zero, porque esses vetores, né, se anulam. Eu tenho uma subtração aqui, vocês já devem ter estudado vetores, eu tenho uma subtração aqui, então meu momento de polo é igual a zero, então ele é apolar. Muito bem. Agora, por que dessa configuração aqui, tá? Nós temos uma questão aqui que decide tudo, tá? Deixa eu mudar aqui. Essa questão aqui, ó, esses pares de elétrons aqui. Eles vão promover um afastamento com todos os elétrons aqui envolvidos, certo? E esse afastamento, vamos dizer assim, vai gerar um ângulo de 104,48. Então, nesse ângulo, eu tenho uma geometria aqui, chamada de geometria angular, certo? Com regiões parciais. Então, isso não acontece aqui no CO2, mas acontece aqui, por esses elétrons aqui que eu estou falando para vocês, que vão promover esse afastamento. Então, na hora de estudar polaridade, vocês têm que entender um pouco de geometria, tá? Não tem como fugir disso. Então, nós vamos ter aqui uma região parcial positiva, uma outra região parcial positiva, uma outra região parcial negativa aqui e uma outra região parcial negativa aqui. 4 regiões parciais. Muito bem. E essa substância, então, é uma substância polar em função disso. Mas por que gerou essa região positiva aqui, professor? Bom, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar o compartilhamento dos elétrons mais próximo de si, certo? E aí, o nosso próton vai ficar sozinho aqui, ok? Ficando sozinho o próton, ele vai gerar regiões positivas nesse lugar, ok? Então tá, vamos adiante. Aqui nós temos a amônia, tá? Então só relembrando, essa estrutura aqui, certo, gente? Essa estrutura aqui é uma estrutura que, na hora de montar, fazer a geometria piramidal triangular, eu vou ter que colocar um hidrogênio perto da gente e o outro mais afastado. Então, esse aqui está próximo da gente. E esse outro aqui, deixa eu mostrar aqui, esse outro aqui está mais afastado da nossa visão, tá? Deixa eu apagar isso. Tá? Voltamos aqui. Muito bem. Mas aqui não poderia fazer a geometria plana, não seria uma molécula plana, não é pelo mesmo motivo do anterior. Nós temos aqui, né, o par de elétrons e ele vai provocar essa estrutura piramidal triangular polar. Então, assim, quem é mais eletronegativo? O nitrogênio. Então, o compartilhamento está indo nessa direção. Eu tenho aqui 3 vetores que vão gerar uma resultante diferente de zero. Então, o meu momento de polo aqui da molécula é diferente de zero. Então, é polar, certo? Aqui também, tá, gente? O meu momento de polo aqui é diferente de zero, então é polar. Ok? Eu poderia pensar também nas nuvens eletrônicas. Vamos lá, nas nuvens eletrônicas. Peraí. Aqui nós temos, então, 2 nuvens eletrônicas, tá? Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Eu tenho 2. Átomos iguais ligados ao átomo central. Eu tenho 2. Eu tenho
Ó, duas situações iguais aqui, então é apolar, tá? Eu, eu vi algumas pessoas fazendo subtração. Não, isso não é para fazer subtração, tá? Então, átomos iguais ligados ao átomo central são dois, ó. Um, dois, são dois, tá? Não é para fazer a subtração, é só para constatar se isso é igual a isso, tá? Então vamos lá. Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Átomos iguais, quatro. Um, dois, três, quatro. Então é apolar. Olha só o detalhe aqui, então. Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E aqui aparecem os dois conjuntos de elétrons que eu tinha falado, que dão aquela... Claro, a gente está vendo aqui a água numa formatação plana, tá? Mas aqui aparecem os dois conjuntos de elétrons que eu tinha falado. Então, notem que uma forma de olhar a estrutura, né, a molécula, a fórmula eletrônica é parecida e o resultado dá o mesmo, tá? Então eu tenho quatro nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, dois átomos iguais, então é polar. Quatro nuvens eletrônicas, três deles, ó, o cloro, ó, três deles, porque o hidrogênio é diferente, né? Três deles, então é polar, ok? Então o que eu fiz, tá, gente? Eu dei uma adiantada aí na nossa solução aí, tá? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Então, eu já tinha dito, né, que o etanol ele é polar, então ele está fora do nosso páreo. Aqui nós temos o dicloroeteno, né, o cis. Notem que nós temos aqui o cloro está indo na direção, o carbono está indo na direção do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Então, como eu disse para vocês, né, e eu sempre falei em sala de aula, eu desprezo as ligações carbono e hidrogênio nesse sentido aqui, porque elas são ligações que eu considero apolares. Mas eu deixei aqui o segmento, o vetor, tá, o segmento de reta aqui, e é claro que isso vai gerar uma resultante em função desses quatro vetores aqui, vai gerar uma resultante, e a resultante é diferente de zero, por isso essa substância esse composto aqui, ele é, substância não, esse composto aqui é polar. Esse aqui, gente, vai gerar, então, um vetor para cá e outro para cá. Um para cá e outro para cá. Eu posso dizer que nós temos duas resultantes aqui, certo? Uma resultante para cá e outra resultante para cá. Então, vai gerar zero. Mas se nós formos trabalhar com os vetores, a gente ia formar um quadrado perfeito, certo? Um quadradinho perfeito, certo? E esse quadrado perfeito não tem resultante, tá? Então não importa a forma como vocês façam, ou posso botar uma resultante aqui e as duas se anulam, ou eu faço mesmo os vetores, certo? Vai dar um quadrado perfeito sem resultante. E essa molécula, então, é uma molécula apolar. Essa é a nossa resposta do exercício. Muito bem. Nós temos aqui, então, quatro nuvens eletrônicas, né, com três átomos diferentes. Então, meu momento dipolar é diferente de zero. Ou eu posso fazer, tá? Eu posso fazer assim, né? O carbono na direção do cloro, carbono na direção do cloro, ok? Uma coisa que a gente tem que lembrar, que é por isso que a gente tem que saber da geometria, né? Essa composição aí é uma composição tetraédrica, tá? Então não existe cancelamento, tá? Não se cancelam aqui, ó, tá? Não se cancelam. Mas vai gerar aqui, como vocês podem ver, vai gerar uma resultante diferente de zero também. Então, esse composto é um composto polar. Tá? E aqui nós temos aqui um vetor para cá, outro vetor para cá, outro vetor para cá. Esses dois aqui, ó, eles vão se cancelar. Ó, esse e esse vão se cancelar, tá? E nós temos um vetor somado a outro aqui, ó, um vetor somado a outro. Esses dois se cancelam. Então, o meu momento dipolar é diferente de zero, esse composto também é polar. Então a resposta é a letra B. Tem muito conteúdo para a gente falar em pouco tempo, mas espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!